No dia 28 de julho de 1914, gigantescos exércitos são colocados nos campos de batalhas, iniciando aquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, naquele momento inicial, eles não se chamavam de Primeira Guerra Mundial, mas sim a Grande Guerra. Ela, para todo mundo, ou no caso dos envolvidos, eles esperavam que durasse 3 meses, no máximo 4. Porém, ela vai durar vários anos, 4 anos de guerra duríssima, terrível nos campos de batalha. Então, por isso e por causa da sua duração, nós podemos dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 fases que são meio que simbólicas, didáticas, porque realmente não era o grande planejamento final para que isso acontecesse. Ou seja, repetindo o que eu já falei, todos os grandes envolvidos só esperavam que a guerra durasse poucos meses, ou seja, antes do final do ano eles estariam em casa comemorando a vitória. Isso era a mentalidade daqueles envolvidos, porém a realidade da guerra foi outra. A guerra duraria de 1914 ao final de 1918, quando vai ter o armistício em Copenhague. Nesse contexto da própria guerra, nessa situação que se desenrolou, para que a gente aprenda melhor essas próprias fases, dividimos didaticamente em 3 grandes períodos da guerra. A fase chamada de Guerra de Movimentação, que vai de 1914 a 1915. A chamada Guerra de Trincheira, quando esses poderosos, esses gigantescos exércitos agora, principalmente na parte ocidental, ou seja, nos campos da França, estão entrincheirados, estão fixos, sem arredar o pé desses locais, lutando e se matando nesses pontos, nas famosas trincheiras. E aí, nesse ponto, muitos descobriram os horrores da própria guerra em si, que foram pontos terríveis, aonde milhares e milhares, milhões iriam morrer nesses locais. E a terceira fase, que é uma segunda guerra de movimentação, ali já no ano de 1917. Então essa terceira fase, a fase final, vai de 1917 ao final de 1918. Portanto, durante esse período nós temos essas 3 fases. A primeira, que é a fase de movimentação, de 1914 a 1915. A segunda, que é a fase de trincheiras, de 1915 a 1917. E a terceira fase, que é essa segunda fase de movimentação. Os principais acontecimentos que estariam relacionados a essa primeira fase foram a própria situação que vai envolver a movimentação desses exércitos de forma maciça, grandes exércitos que vão ser colocados no campo de batalha, como por exemplo o exército alemão, que vai se lançar de uma forma decisiva sobre o território da Bélgica, da Holanda e da própria França, lutando nesses campos de batalha, sendo finalmente parado semanas depois na terrível batalha do rio Marne. Depois que você tem a estabilização, a parada desses exércitos, aonde ingleses, franceses e alemães estão se matando nesse local, você tem então um início dessa segunda fase, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Na Guerra de Trincheiras, esses soldados vão combater, dormir e viver nessas próprias trincheiras, se é que podemos chamar isso de viver, porque eram locais
terríveis, aonde coisas muito sinistras ocorreram nesses locais. Combatendo, vivendo, tendo esses horrores da guerra presente no seu cotidiano, no seu dia a dia. A guerra ganha essa fisionomia, onde inclusive novas doenças apareceram por causa desses próprios contextos da guerra. E aí nós temos esse período de 1915 a 17, onde basicamente há uma estabilidade. Porém, já na última fase da guerra, nesse momento final da guerra, no ano de 1917, nós temos dois grandes acontecimentos que vão repercutir para os próprios efeitos da guerra, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra, assim como também a saída da Rússia da guerra em 1917 por causa da Revolução, que ela vai se envolver uma revolução interna, a Revolução Socialista, aonde ela já vinha sendo fermentada, fomentada essa própria revolução. E é claro que também somado-se a isso por causa da própria situação de caos terrível, de fome, de inanição, de problemas sociais que a Rússia já vinha passando, e o fato de que ela entra na guerra em 1914 e vai ter toda uma deteriorização da sua economia, da sua sociedade, que vai ser muitíssimo prejudicada pelos efeitos da guerra, sem aguentar mais esse período, essa guerra, eles vão acabar saindo dela e você tem a grande virada, onde existia uma possibilidade dos alemães vencer a guerra, e nesse contexto é onde nós temos a entrada dos Estados Unidos. Não esqueçam disso. Claro que para entender melhor esse próprio contexto da guerra, veja minhas outras videoaulas, porque nós falamos das causas, da formação, por exemplo, do sistema de aliança, do envolvimento dessas grandes nações nesse contexto que foi a Primeira Guerra Mundial. Então essa aula foi rapidinha sobre essas três fases, sobre os horrores da própria guerra que vai acontecer durante esse período, mas nós vamos lançar outras videoaulas sobre esse tema tão importante que foi a Primeira Guerra Mundial e, é claro, as suas enormes, terríveis consequências, como, por exemplo, a própria situação em que a Segunda Guerra Mundial é, de fato, filho das consequências da Primeira Guerra Mundial. Então não se esqueçam aí, todos vocês que estão até agora, de se inscrever no nosso canal, assim como também é importante que vocês enviem essa videoaula para outras pessoas, para os seus colegas, para aquelas pessoas que você quer que se dê bem ali nos trabalhos, provas, seminários, apresentações, entendendo essa divisão didática da guerra nessas três fases principais. Então, até a próxima, pessoal!